O que significa raga? Raga significa quando os seus sentidos vão espontaneamente para os objetos dos sentidos. No Bhajana Rahasya, Bhaktivinoda Thakur explica muito bem o significado de raga. Perdão, no Jaiva Dharma. Raga significa que os seus sentidos, naturalmente, eles vão espontaneamente para os objetos dos sentidos. Espontaneamente eles vão. Então nós temos 5 sentidos de ação. Pancha Karmendriya, 5 sentidos de aquisição de conhecimento. Pancha Gyanendriya. E tem a mente, que é o 11º sentido. Então, os nossos sentidos, os nossos olhos, eles naturalmente, espontaneamente vão se atrair por algo que seja belo. Todos os nossos sentidos, eles têm esse raga. Raga significa esse apego natural. Espontaneamente, os nossos sentidos vão para os objetos dos sentidos. Isso é espontâneo. Então, os Vrajavasis, eles têm essa raga, esse apego espontâneo por Krishna, os Vrajavasis. Os Vrajavasis são associados eternos de Krishna. Nitya Porikar. No coração deles, eles têm, de forma espontânea, prema por Krishna, os Vrajavasis. Então, o nome disso é Ragatmika Jan. Associados eternos de Krishna, que têm esse amor espontâneo. Srila Rupa Goswami Pada fala o quê? Que os Vrajavasis, os associados eternos de Krishna, em seus corações, eles têm espontaneamente amor e carinho por Krishna. Prempri, temor e carinho espontâneos. Nem precisa de sadhana e bhajana, eles têm naturalmente, dentro da alma deles, raga átmica, eles têm esse amor espontâneo naturais por Krishna. No caso aqui, a gente está falando de Braja Ragatmika. Porque, por exemplo, se você falar sobre Hanuman, ele está em Vaidemarga, ele segue todas as regras e restrições em Ayodhya. Só que Hanuman também é considerado Ragatmika, porque ele tem em sua alma, no seu âmago, ele tem Dasarasa por Rama, amor de servidão. E ele tem espontaneamente esse amor, mesmo que seja no amor de servo, ele tem esse amor espontâneo por Rama. Então a pergunta vem, Hanuman é um Ragatmika Jan ou não? A resposta é que todos os Nitya Parikaras, associados eternos de Deus, em seus corações, eles têm naturalmente, espontaneamente, esse amor pela deidade adorável. Então, sim, Hanuman também é um Ragatmika Jan. Mas se você for analisar de forma específica, quando a gente fala muitas vezes de Ragatmika Jan, a gente está se referindo a Braja Ragatmika, que são associados eternos de Vrindavana. Este Sarasikaragam. Então, eles têm amor espontâneo por Krishna em seu coração, os Vrajavasis. Os amigos de Krishna, Sakya Rasa, eles brincam com Krishna no amor de amizade. E outros Vrajavasis têm o quê? Madhurya Rasa, amor conjugal, e servem a Krishna assim. Então, em Vraja, existem 3 humores principais, que é Sakya, amizade, Vatsalya, pai e mãe, e Madhurya, conjugal. Isso é Ragatmika. Tem as 5 raças principais e 7 raças secundárias. Então, 5 raças principais, Mukhya Rasa, são Shanta, neutralidade, Dasa, servidão, Sakya, amizade, Vatsalya, pai e mãe, e Madhurya, conjugal. E tem as raças secundárias, que é Hasya, Adbhuta, Koruna, Bir, Bibatsa, que é riso,
medo, desgosto, etc. São 7. No total, 5 mais 7 dá 12. Então, são 12 raças. Então, Damodara Vrata. Se a gente não analisar esse assunto, a gente não vai poder saber como Krishna, mesmo sendo Swayam Bhagavan, o Senhor Supremo, ele saboreia todas essas raças. E ele também faz seus devotos saborearem essa raça. Krishna é Swayam Bhagavan, raça Swarupa. Ele é a personificação de raça. E Deus faz seus devotos saborearem em seu coração raça. Então, Krishna saboreia a raça e faz seus devotos saborearem. Então, aqui, Satyavrata Muni, no Damodarashtaka, pouco a pouco, passo a passo, ele começa o Damodarashtaka em Dasyarasa, o amor de servidão, até chegar no final em Madhurya Rasa, nesse Damodarashtaka. E ele explica passo a passo como a gente pode avançar. Srila Sanatana Goswami Pad, ele fez um comentário ao Damodarashtaka chamado Digdarshinitika, e Sanatana Goswami explica de forma belíssima. Gurudeva, ele sempre falava sobre esse kata nesse mês de Kartik. Por quê? O Bhagavatam é cheio de raça, sim. Madhurya Rasa, inclusive amor conjugal. Os devotos que são Rasika e Bavuka, que têm bhava e muita raça, eles são capazes de saborear esse fruto delicioso, suculento, sem casca, sem semente, que é o chamado Bhagavatam, o fruto dos Vedas, da árvore dos desejos dos Vedas. É uma fruta, né? Uma fruta que não tem semente, não tem casca, não tem casca nem semente. Só tem o quê? Só suco e suco. Só o suco delicioso. Esse fruto amadurecido. Como ele aparece? Através da boca de Sukadeva. Nesse mundo, naturalmente, se tem um fruto que está super amadurecido, que está na árvore, assim. Se esse fruto cair na terra, o que vai acontecer com a fruta? Ela vai explodir, né? Vai ficar toda amassada, né? Explodida. Porque vai cair assim, pá, na terra. Só que o Srimad Bhagavatam, que é esse fruto delicioso, suculento, ele vem através do Guru Parampara. Então, pouco a pouco, ele é trazido através do Guru Parampara nesse mundo. Quando a fruta está madura, ela é muito deliciosa. Mas se essa fruta, depois também que ela está madura, ela é tocada pelo bico de um papagaio, então essa fruta fica ainda mais gostosa. O que significa isso? O Bhagavatam descreve a belíssima forma de Krishna, os passatempos de Krishna, como, por exemplo, esse Dambandana Lila Kata, que é o passatempo de Krishna sendo amarrado no pelão por sua mãe. Shukadeva Goswami diretamente. Shukadeva Goswami Pada, ele diretamente saboreou esse fruto do Bhagavatam e nos apresenta, através do Guru Parampara, esse Bhagavatam. Nesse mundo, ele apresenta esse Harikata do Bhagavatam. Então, como a gente pode saber sobre essas lilas? Através do Guru Parampara. É o Guru Parampara. Se não estivermos apropriadamente dentro do Guru Parampara ou conectados com o Guru Parampara, a gente não vai poder entender esse Harikata. Então, existem, por exemplo, Shishya Parampara,
E existe um outro tipo que é chamado Bhagavad Parampara, esse tipo de sucessão discipular. A gente precisa entender isso muito bem. Uma coisa é de acordo com vida e marga, com as regras e regulações. De acordo com as regras do Pancharatra. Pancharatric Parampara e o outro é o Bhagavatiya Parampara, dois tipos de sucessão discipular. O Pancharatric Parampara esse Guru Parampara, a sucessão discipular em relação ao Pancharatric, é só em relação ao Guru-discípulo. Guru-discípulo de acordo com as regras e restrições. Mas esse Parampara simplesmente está no sentido de Vaidya Marga. Por exemplo, tem um guru que é de alta classe, mas se o discípulo desse guru não for de alta classe, então o guru era Sika, mas não significa que o discípulo também vai ser Sika, só porque o guru era Sika. Então, se mas, na verdade, o ideal é você se alinhar ao Bhagavad Parampara, no sentido de que aquele discípulo que ele era Sika também se abrigou com aquele guru, pode ser até de forma shiksha. Por exemplo, para vocês entenderem, Srila Vishwanatha Chakravarti e Baladeva Vidyabhushana. Baladeva Vidyabhushana, ele, de acordo com a Pancharatric, ou seja, com tomar a iniciação Diksha de acordo com as regras dos Vedas, ele não era discípulo direto de Vishwanatha Chakravarti Thakura. Só que Baladeva Vidyabhushana, ele aprendeu tudo com Vishwanatha Chakravarti e recebeu toda a rasa, Siddhanta, toda o Harikata, né, todos os humores de Vishwanatha Chakravarti. Se você não entende, não compreende o Guru Parampara, você não tem como realizar todo esse Harikata. Então, Gurudeva, por um mês, ele ficava lendo o Damodarashtakam. Então, por 29 dias, só no último dia, Gurudeva amarrava Krishna. Como que Gurudeva falava o Harikata? Vamos pensar, vamos analisar. A gente em um dia já falou que Krishna foi amarrado, mas a gente tem que entender isso muito bem. Como é o Guru Parampara? Como que isso está manifestado no chamado Bhagavata, esse Harikata? Porque se você quiser saborear rasa, você precisa muito bem saber de tudo isso também. O que é o Guru Parampara? O que é Rasa Vichara, as concepções de raça, das doçuras? Como também os palestrantes anteriores falaram, que os babadis, os sarradias, eles acham que os Gauriya Matas, pessoal da Gauriya Mata, só fica seguindo as regras fixas e não sabem saborear raça, doçuras. Eles falam que a gente fica só comendo a casca, quebrando dente com semente e não sabe saborear a raça, tipo o suco, né, da fruta. Que para você poder saborear o suco da fruta, você tem que ir até os babadis, os sarradias. Eles falam. Aí você chega lá e já te dão um nome de Manjari. Eles te dão um nome lindo. Uma pessoa falou para mim, Maharaj, os nomes de homens são bons, mas de mulheres não. Não, perdão, os nomes de mulheres são muito bons. Por exemplo, os nomes de mulheres é só relacionado com Radharani, mas os nomes de homem, então ele falou, a gente quer nascer como mulher, para a gente poder receber um nome tão bonito. Uma pessoa falou que o nome de mulher é mais bonito que os nomes de homem. Mas enfim, alguém me falou isso, mas o nome é da alma. Sua alma tem um nome. São os 11 humores e os 5 estágios. É Kadash Bhava Panchadasa. Não é que todo mundo... Não significa que todas as mulheres que estão encarnadas nesse mundo vão virar manjaris e quem é homem não vai virar.
Não tem nada a ver isso. A gente precisa saber. A gente tem que entender o que é esse Sahajiya Bhava, o que eles falam, os Sahajis, para a gente poder cortar a filosofia deles. Se você não souber o que eles falam, como é que você vai conseguir contra-argumentar a filosofia deles? Os Sahajis falam o quê? Antes de entrar em graça, a gente tem que ler o Shikshastra Kamana Shiksha Upadeshamrita. Gurudeva dizia, o Upadeshamrita, nesse livro, Srila Rupa Goswami, para os Sahajiyas, esse Upadeshamrita é tipo um raio, um trovão, como aquela arma de Indra, Vajra. Ou seja, uma bomba atômica para eles, no sentido que acaba com eles, o Upadeshamrita. A gente tem que entender muito bem o Upadeshamrita. Vacho Vega, Manasakruda Vega. Se a gente não tem os sentidos controlados, sob controle, como que você acha? Você nunca vai conseguir nem analisar ou entender asa. Você vai acabar com humor material, Prakrita Sahajiya, e vai acabar chegando no Ahangra Halpasana. Você acha que você mesmo é Radharani, Lalita, etc. Devemos saber disso muito bem, entender isso muito bem, para tomar muito cuidado e analisar. Vidhi Marga Ratnajana, diz Srila Bhaktivinoda Thakura. Devemos seguir Vidhi Marga, todas as regras e restrições. Se a gente não seguir apropriadamente as regras e restrições, a gente nunca vai conseguir adentrar a Raga Marga, a devoção espontânea por Krishna. Se você não sabe Tato Siddhanta, você nunca vai adentrar a Rasa Madhurya. Primeiro você tem que saber todas as verdades conclusivas para poder entrar um dia no saborear das doçuras transcendentais. Jiva Goswami fala que o Tata Siddhanta, as verdades conclusivas, a filosofia, é uma fundação, como se fosse um alicerce de um prédio, de um palácio. Se você vai construir uma mansão, um prédio gigantesco, você tem que fazer alicerces embaixo da terra, muito fortes e firmes. Se o alicerce, como é que chama, né? Como é que fala? Alicerce, né? Desse prédio não é forte, e você constrói um prédio de 10 andares, aí às vezes tem um terremoto, tem uma ventania, o seu prédio vai se desestabilizar e pode desmoronar, vai desmoronar. Então, seu Tato Siddhanta, você tem que estar muito firme nas verdades conclusivas, saber tudo. Quanto mais você for firme nesse conhecimento do Tato Siddhanta, mais você vai conseguir entrar no saborear das doçuras transcendentais. Se você não tem Tato Siddhanta, com certeza vai acabar acontecendo o quê? Muito provável que aconteça o contrário, que você vire um Sahajiya ou até mesmo um Brahmavadi, um impersonalista ou um Sahajiya. Você achar que você é a deidade adorável e você já era. Então, o Satyavrata Muni começa o Damodarashta com Namami. Namami, presta minhas reverências. Namami significa presta minhas reverências. Vocês ouviram em inglês e em hindi também já essa explicação agora há pouco. Namami significa o quê? 3 formas de você conhecer um assunto, de descrever um assunto. Namaskar, Ashirvad e Vastu Nirdesh. O Shastra explica isso. Então, Namami, através dessa primeira frase, né, do Damodarashtakam, ele está nos mostrando quem é que está fazendo esse passatempo de ser amarrado por mãe de Yashoda. Não é um homem comum, um rapaz comum. Ele é a fonte de todas as encarnações. Uma coisa é avatar, encarnação, e outra coisa é avatar, a fonte das encarnações. Vrajendrananda chama Sundara Sarva Avatari. Ele é a fonte de todas as encarnações. Ele não é uma pessoa comum. Brahma e grandes semideuses caem aos pés dele, prestam suas reverências e fazem orações. Esse para Brahma Bhagavan, Senhor Supremo. Vrajendrananda chama Sundara de Ashodanandana. Chama Sundara. Ele agora está fazendo passatempos. Passatempos. Então a gente presta reverências para ele, para os seus passatempos, seguindo as regras e restrições. Namami.
Se a gente não prestar reverências, você nunca vai conseguir realizar as verdades absolutas. Na Gita, Krishna diz: Tadvidi Pranipat Pariprishna e Seva. Você tem que ir até ele, esse santo autorrealizado, e você tem que prestar reverências para ele, fazer uma pergunta, servi-lo. Pranipat, primeiro prestar reverência, Pariprishna, indagar, e Seva, com servi-lo. Gurudev dizia. Então, para quem eu presto reverências? Para ele, que é o Senhor Supremo Bhagavan Shri Krishna, como o Damodarastaka explica. Maharaj falou em inglês. Namami Ishwaram Sachirananda Rupa. Eu presto reverência para Ishwara. Mas olha só a capa do livro. A capa do livro. É um menininho lindo abraçado por sua mãe. Olha a capa do livro. Mas a primeira linha do verso, eu presto reverência para o Senhor Supremo Controlador. Mas olha a foto do livro, da capa. Mãe de Ashoda abraçando seu filhinho. Eu presto reverência para ele. Presto reverência para ele. Porque também tem pranama no Gumor de doçuras transcendentais. Porque as gopis também prestam reverência para Krishna. Mas como que elas prestam reverência? Xingando ele, insultando ele. Esse xingamento ou insulto que as gopis fazem com Krishna é o pranama, é a reverência que elas fazem. No Shastra, Jirasara, Shastra e Brahmana Gita, se explica isso. Esse é o pranama delas, é a reverência que elas prestam. Quando tem muito amor e afeição, possibilidade de mamatar bem confidencial e condensado, aí a amada chama assim seu amado de ladrão, como é que fala? De safado, etc. E várias palavras. Transgressor. Então, como diz a Bilamangala Thakura, preste reverência para ele que é o ladrão de manteiga. Não é só que prestar reverência vai ser assim, de abaixar a cabeça com as mãos postas. Existem várias formas de prestar reverência. Por exemplo, no Guru Mantra, também tem Namaha, que é prestar reverência. Mas no caso, esse Namaha, no Guru Mantra, significa que todos os seus egos são destruídos. Várias regras de como prestar reverência. Mas já deu a hora? Que a gente ainda tem que ir para a parikrama hoje, ainda tem que tomar praçada antes. Já são 8 da manhã. De forma belíssima, nosso Satyavata Muni explica tudo isso no Damodarastaka. Como devemos seguir as regras e entrar no Vidhi Marga, e pouco a pouco a gente vai adentrar em Raga Marga, no Morro da Devoção Espontânea. Então aqui eu termino a minha fala. Vanchakalpa. Vou voltar no início para traduzir os primeiros 5 minutos ou 4 que não foram traduzidos. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama.
Então, os Pastadara Maharaj pediu para Gurudev falar em Bengali, pediu para as mulheres bengalis fazerem... Faz barulho, façam barulho. Elas fizeram... Aí ele pediu para elas sentarem embaixo, porque elas estavam sentadas muito em cima. Tem um mezanino lá, então elas foram sentar embaixo. Então, vocês até agora, vocês ouviram o primeiro verso do Damodarastakam. O Maharaj, de forma belíssima, ele descreveu o Damodarastakam pra gente. E a gente deve ouvir sobre Damodara no mês de Damodara, que é esse mês de Kartika. E existem 2 Damodaras descritos nas escrituras. Um é Jashoda Damodar e outro Radha Damodara. No Srimad Bhagavatam, Srila Shukadeva Goswami Pada fala sobre Jashoda Damodara, Krishna amarrado pela sua mãe Jashoda, que tem a ver com Vatsalya Bhava, com amor de mãe maternal. E no Padma Purana tem essa oração de Satyavrata Muni, que é o Damodarastakam. Nessa oração, Satyavrata Muni, de forma belíssima, ele faz orações para Krishna. Então agora a gente está no Niyama Seva, que é esse mês de Damodara. Então nesse mês de Niyama Seva, que é o mês de Kartika, a gente tem que ouvir muito sobre essa lila de Damodara. Como que mãe de Yashoda, através de Vatsalya Rasa, o seu amor maternal, ela amarrou ele que é o Senhor Supremo de todos os universos infinitos, ele que é o controlador supremo, ele é o maior de todos, ele é o menor de todos, ele é o maior que o maior e o menor que o menor. Como que ela, com uma corda, o amarrou? Esse kata, essa história está descrita nas escrituras. Bhagavan, ele tem muita opulência e Deus, ele tem 3 aspectos, de Brahma, Paramatma e Bhagavan. Os Advaitavadis, impersonalistas, eles veem ou compreendem Deus na forma da luz, da refulgência. Já os yogis aceitam Deus como Paramatma, super-alma. E os devotos adoram a Deus na forma da suprema personalidade de Deus. E o aceitam dessa forma. E desses que adoram ao Senhor Supremo, a Deus na forma da personalidade de Deus, tem devotos de Vidhi Marga, no humor de Aishwarya, de opulência, e no humor de Raga Marga, que é a devoção espontânea. Os que têm Raga Marga são, por exemplo, esses associados eternos de Vrindavana. E eles, em seu coração, eles têm amor e carinho por Krishna. Então, para alcançar esse humor dos Vrajavasas eternos, devemos ter muita avidez e, pouco a pouco, avançar no caminho de Bhajana. E o nome disso é Raganuga Bhakti, esse tipo de Bhakti que você faz para alcançar esse amor espontâneo dos Vrajavasas eternos. O que é Raga? Raga é quando o seu coração naturalmente se absorve por algo, espontaneamente vai e se absorve naquele objeto, naquilo. No Jaiva Dharma, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele vai explicar o que é Raga, de forma belíssima, ele diz. Eu já estava traduzindo aqui, eu vou parar então. Jai Srila Gurudev.